Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta sessão. Convido o nobre vereador, doutor Jairinho, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. E aí, parceiro? Onde que é? Vamos ter que esperar o presidente dar a palavra ao senhor. Mas só vai ler essa linha, essa aqui também. Continua aqui, vai ter vereador Lucas Ferraz. Não, Tá. aliás, desculpa, vereadora Nereide Pedregal. Até aqui. Quando chegar aqui, é na última linha, né? Encerra essa sessão. Já passou, desculpa. Ata da 118ª sessão ordinária em 20 de outubro de 2005. Presidência dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente, Leila do Flamengo, primeiro vice-presidente, S. Ferraz, segundo secretário e Sami Jorge a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Chiquinho Brazão, Argemiro Pimentel, pastora Márcia Teixeira, Dionísio Lins, S. Ferraz, Eliomar Coelho, Cláudio Cavalcante, Carlos Caiado, Dr. Carlos Eduardo, João Cabral, Luiz Humberto, Patrícia Amorim, Jorginho da SOS, Nereide Pedregal, Andréa Gouveia Vieira, Tereza Berger, Nadinho de Rio das Pedras, Dr. Jairinho, assume a presidência o senhor vereador S. Ferraz, segundo secretário, e ocupa o lugar de secretário a convite a senhora vereadora Nereide Pedregal. Encerra-se a sessão às 17h47. Aprovada a ata, passa a ser o grande expediente. Primeiro orador inscrito, nobre vereador, doutor Carlos Eduardo, dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobre vereador Ivan Moreira, senhoras e senhores vereadores, o que me traz à tribuna desta casa, mais uma vez, não poderia ser a saúde do município do Rio de Janeiro. Na semana passada, na sexta-feira, recebemos denúncias do corpo clínico do Hospital Municipal Souza Aguiar que o hospital estaria completamente desabastecido de antibióticos e de insumos básicos para o atendimento da população que procura um hospital centenário, a maior emergência da América. Um hospital que realiza 1000 atendimentos na emergência todos os dias. Não perdemos tempo. A Comissão de Saúde desta casa, encabeçada pelo seu vice-presidente, diligenciou o Hospital Municipal Miguel Couto com acesso à sua farmácia. Senhor presidente, jamais em toda a minha vida médica, nem como chefe da emergência do Hospital Municipal Miguel Couto que fui, jamais presenciei tamanho absurdo das prateleiras completamente vazias e o desespero dos funcionários que lá estavam na farmácia, que não tinham nada a ofertar para os pacientes que estavam sendo atendidos na emergência, bem como aqueles que procuravam o hospital com receitas médicas. Imediatamente, senhor presidente, no próprio sábado, entramos com uma denúncia no Ministério Público, acatada pelo senhor promotor de justiça, Dr. Sidney Rosa da Silva Júnior. Entramos no sábado em caráter de urgência com a denúncia no Ministério Público. No domingo, senhor presidente, fomos diligenciar o Hospital Municipal Miguel Couto
no Leblon e tivemos acesso também à sua farmácia. A mesma coisa, absurdamente, a farmácia estava desabastecida de todos os insumos necessários para o atendimento da população. Não perdemos tempo, senhor presidente. Fomos ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na data de ontem, e constatamos também que não há álcool, não há dipirona, há total desabastecimento de antibióticos, entre outros produtos de suporte básico à vida. Adrenalina. Como podem, criminosamente, deixar faltar em 3 hospitais de emergência, referências para o trauma na cidade do Rio de Janeiro? Como podem deixar faltar adrenalina, que é droga usada para salvar vidas de acidentados, para salvar vidas de pacientes asmáticos, para salvar vidas de pacientes em choque anafilático, para salvar vidas de pacientes com alergias graves. Não há soro, não há o mínimo necessário. É uma verdadeira medicina de guerra, uma medicina de guerra que esses irresponsáveis deixaram acontecer. Criminosos, irresponsáveis, trogloditas da saúde, desaparelharam os principais hospitais de emergência da cidade, construíram elefantes brancos em Acari, deixam uma emergência novinha em folha, fechada no Meier, por conta de 250 funcionários, e descumprem uma decisão judicial que o senhor desembargador José Pimentel Marques, da 10ª Câmara Civil, expediu, obrigando-os a contratar imediatamente os funcionários que estão aprovados no serviço público municipal. No último concurso de 2003, que foi homologado em 12 de janeiro de 2005, e segundo a Lei Orgânica Municipal, o poder público tem até 180 dias após a sua homologação de um concurso para chamar os concursados. E não fizeram nada, muito menos cumprir a decisão do senhor desembargador José Pimentel Marques. Estaremos entrando hoje com uma outra petição, majorando a multa, que hoje é de R$1.000 para R$10.000 diários, na figura do senhor prefeito e na figura do senhor secretário municipal de saúde, Ronaldo César Coelho, sem que eles usem dinheiro de cofres públicos. E se não cumprirem a decisão judicial, pediremos a prisão do senhor prefeito e do senhor secretário municipal de saúde por descumprimento à justiça, que já determinou que esses funcionários sejam devidamente nomeados. São pessoas que investiram, em média, R$400 em cursos preparatórios, gastaram R$50 numa taxa de inscrição, perderam um final de semana fazendo o concurso público e estão sendo enganados, ludibriados pela prefeitura, que não chama, que prefere usar recursos de cooperativas. 50% da emergência do Hospital Miguel Couto hoje funciona com profissionais não concursados. Então, senhor presidente, quero dizer que esta casa pode ficar tranquila, que a Comissão de Saúde desta casa, mais uma vez, honrou os 50 vereadores, tomando as medidas, as providências cabíveis, quer no Ministério Público, para normalizar os estoques da farmácia do Hospital Souza Aguiar, quer na Justiça, garantindo o direito de profissionais de saúde, concursados e aprovados, a terem acesso ao serviço público. Lamentavelmente, nosso medo é que mais vidas nessa gestão caótica, nessa gestão trapalhona da Secretaria Municipal de Saúde, mais vidas sejam ceifadas por omissão, incompetência, bagunça e descumprimento de ordem judicial. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, vereador S. Ferraz. Senhor presidente, senhores vereadores,
Hoje eu venho aqui à tribuna para parabenizar os brasileiros que foram para votar contra o desarmamento. E a gente percebeu que a influência da Rede Globo, ela não chegou a fazer a cabeça do eleitor. Mesmo apresentando os melhores artistas da sua rede, hoje o povo deu o troco e demonstrando que a segurança não é o cidadão de bem que comprou uma arma para defender, às vezes, a sua família, porque normalmente o cidadão de bem compra uma arma, não é para matar ninguém, é simplesmente para defender a sua família. E a gente viu que a historinha do sim, e aqueles que estavam apoiando o sim, com certeza ainda vão fazer um discurso de 20 anos atrás, querendo justificar o que essa população fez votando não, mantendo o seu direito de poder adquirir uma arma, não uma arma para a violência, mas uma arma para ele ter pelo menos uma tranquilidade dentro da sua residência. Vejamos bem que quem tem que cuidar da segurança pública é o governo federal, investindo em segurança, o governo estadual e o governo municipal. A segurança, quem tem que dar são os governos. Não é aquele cidadão de bem que possui uma arma que tem que fazer a segurança da cidade. Não, é preciso que os governos invistam em segurança. É coisa que não tem feito. E a gente nota que os governantes não se preocupam muito com isso, não se preocupa com segurança. Meu colega ainda há pouco saiu daqui da tribuna, fazendo mais uma crítica ao hospital Souza Aguiar, e assim é a saúde que essa cidade está vivendo. Tanto o governo federal é responsável, porque os seus hospitais também estão falidos, o governo estadual, por sua vez, também não cumpre com a sua obrigação, e o municipal, que teria a maior fatia para cuidar da saúde, também não cuida. E nós temos visto uma coisa que se discursava nas ruas, fora Fernando Henrique. A gente, quando falava fora Fernando Henrique, porque a gente já sabia o caráter e o perfil do Fernando Henrique, que já era de direita. Não era para a gente ficar abismado. Mais abismado nós ficamos que justamente o presidente Lula, que sempre combateu o FMI, acabou jogando bilhões para pagar uma dívida que não foi feita pelo Lula, não foi feita por mim, não foi feita pelo brasileiro. Mas nós, infelizmente, o governo Lula tem sentado no colo do FMI e pagando juros altíssimos. Com certeza, nós não devemos mais nem um tostão a esse fundo, porque nós
já pagamos muito. Nós precisamos, o que tem que se pagar ao FMI, investir nesse país que precisa de investimento na área de educação, na área de moradia, saneamento básico, e a gente não vê sequer os governos se pronunciar com respeito a esse trabalho. E a gente vem aqui, às vezes recebe o secretário de obras, o secretário de saúde, e eles não dão uma explicação. A única explicação que eles dão é que precisa fazer caixa para daqui a um ano, é o ano da eleição, aí eles têm dinheiro para fazer obra às pressas, que sai de má qualidade. E isso quem paga somos nós, os nossos impostos. Está indo todo esse dinheirama para o ralo abaixo. Isso me preocupa, porque eu moro numa das cidades mais bonitas, que é a cidade do Rio de Janeiro, e a gente não vê os governos investir em saúde, em segurança, em educação, saneamento básico. Nós não vemos nada disso. O governo federal investiu uma porcentagem mínima em segurança. O governo do estado também, por sua vez, fica naquela briga, também não investe em segurança. E o município só pensa em armar a guarda municipal. É mais um com um revólver na cintura para ameaçar o cidadão de bem. Mas eu quero aqui lembrar também uma reportagem e parabenizar também, né? Porque às vezes eu critico, mas a gente também, quando as pessoas, o órgão começa a funcionar bem, nós temos por obrigação de vir ao microfone e elogiar. E eu quero elogiar o Tribunal de Contas, os técnicos do Tribunal de Contas, e me admirar como é que a prefeitura consegue, depois de um escândalo daquele, que foi presa em flagrante, uma cidadã com 1.000 e poucos cartões, recebendo salários de pessoas que estranhas, com certeza, aos quadros da prefeitura, e que aquela CPI virou em pizza, não porque essa casa aqui quis, porque saiu daqui, o Ministério Público não deu uma resposta, a Polícia Civil, a Draco, também não deu uma posição, e com certeza a pizza deve ter comido num desses lugares. Ela saiu daqui pré-cozida. Eu sempre digo que a pizza nunca é aqui na Câmara, sempre é fora. Ela sai daqui pré-cozida e eles acabam de botar lá no forno e comer a pizza. E o que eu quero dizer do Tribunal de Contas, que o tribunal, eu acho que o município não acredita que alguém fiscaliza, e pegou o município de calça curtas. A comissão técnica do Tribunal de Contas foi verificar um contrato que o município tem, brincando na praça. Chegando lá, na rua Dias da Cruz, só tinha um brinquedo. E lá no Engenho de Dentro, pertinho de mim, dentro do meu coração, numa rua que não é nem área de lazer, só se a matéria do dia, eles não sabiam o nome da rua, deu outra rua, porque aquela rua que ele mencionou não é área de lazer. Não tinha
um brinquedo sequer para o lazer daquelas crianças. E o Tribunal de Contas foi lá, constatou, fez um relatório e deve ter mandado para a prefeitura. Eu não estou aqui para acusar o prefeito, coitado, que ele talvez nem saiba disso, mas os amigos dele sabem. E se ele sabe, será que ele vai querer tirar uma de eu não sabia, eu não sei de nada? É preciso a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro parar para pensar. Porque hoje, nós, de uma forma ou de outra, o tribunal deu o exemplo, está fiscalizando, a Câmara Municipal, com alguns vereadores, estão fiscalizando, e vai acontecer muita coisa. As pessoas pensavam que nunca poderia ser preso. E o Maluf passou 40 dias numa casa de repouso, lá em São Paulo. Então a gente precisa ver o que acontece nessa cidade do Rio de Janeiro. Os ordenadores de despesa não têm cumprido. Tem empresários que têm 24 empenhos na mão e ainda não recebeu o primeiro. E o secretário vem aqui e diz assim: nós estamos fazendo caixa para o ano que vem. E esse dinheiro está onde? Não está na saúde, não está na merenda das crianças, não está na habitação. Não sei onde está esse dinheiro. As obras todas paradas. Você vai nas ruas, os sinais estão todos virados ao contrário, porque o vento que deu virou os sinais todos. As placas de sinalizações, a mesma coisa. E o governo do município, o que faz? Quem fiscaliza? Quem controla isso? Eu acho que nós, vereadores, que fomos eleitos para cumprir com a nossa obrigação, que é de fiscalizar o governo, é preciso que nós, vereadores, possamos fazer um mutirão da fiscalização, a começar a participar das licitações em que o município faz, para que a gente possa, na realidade, saber aonde a prefeitura está investindo. Porque até agora, dito pelo secretário, eles estão fazendo caixa. Mas a saúde vai esperar o caixa? A fome espera o caixa? A habitação? Aí, na realidade, é que crescem as favelas. Não há habitação. Então, fica muito difícil. Então, eu quero pedir aos vereadores, quem sabe, nós possamos fazer um mutirão da fiscalização e a começarmos a fiscalizar o que esse município tem feito, o que o prefeito tem feito de errado, o que os seus secretários têm feito de errado, porque de certo, até agora, ainda não me apareceu nada que eu pudesse assim, parabenizar ele pelo bom trabalho, pelo bom desempenho. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, o vereador Edson Santos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu pretendo aqui dar continuidade a esse debate sobre habitação no Rio de Janeiro. É um tema que merece um tratamento especial da Câmara Municipal, tendo em vista a carência de habitação, principalmente para a população pobre e trabalhadora dessa cidade, e também para os setores médios da cidade do Rio de Janeiro, que não são assistidos por uma política habitacional que contribua para a redução do grande déficit habitacional do nosso estado e, em particular, de nossa cidade. A semana que passou, o debate, estava muito centrado na questão de quem é contra ou a favor a remoção. Eu acho que foi importante esse debate, porque ele suscitou, nos desafiou, na verdade, a estudar melhor a situação da cidade do Rio de Janeiro, o quadro de nossa cidade, e chegarmos à conclusão que não é centrando a questão em remover ou não remover que o problema habitacional será resolvido em nossa cidade. É preciso ter uma política habitacional que integre todos os setores que possam contribuir para que o Rio de Janeiro possa agir no sentido da redução desse déficit habitacional. Foi aprovada a lei de número 11.124, que cria o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, cria também um Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e institui o Conselho Gestor para cuidar dos recursos que integrarão esse Fundo Nacional de Habitação. Eu acho que esse é um caminho. O prefeito, inclusive, criou aqui na cidade, através de um decreto, um conselho também gestor para cuidar dos recursos voltados para a habitação em nossa cidade. Acho que isso é um avanço, porque o prefeito sai da posição da remoção, evolui para uma postura contra a remoção. Interessante é que o prefeito, ele é volúvel. O prefeito é muito volúvel. Ele, no debate do armamento, primeiro foi a favor do sim. Aí depois, quando sentiu a maré, mudou sua posição para não. E aí, fazendo um discurso bastante identificado com posições de direita no Brasil, vinculando, inclusive, a necessidade do cidadão ter armas, a ameaça do movimento sem terra. Então, é um discurso muito sintonizado com a UDR, com os setores da direita mais retrógrada desse país. Isso não quer dizer que aqueles que votaram não votaram motivados pela fala do senhor César Maia, e eu tenho certeza que não, para o bem geral da nação. Mas o prefeito é volúvel também, foi volúvel também
na questão da habitação. Primeiro, o prefeito lançou um desafio à Câmara para mudar a lei orgânica, né, instituindo, possibilitando a remoção de famílias carentes em nossa cidade, legalizando a remoção. Depois o prefeito evoluiu para uma posição contra a remoção. E sexta-feira ele institui um conselho gestor para um fundo de habitação que precisa ser discutido aqui por essa casa, não é? Então há uma evolução, a volubilidade do prefeito às vezes é benéfica ao interesse público. Mas acho, senhor presidente, vereador Jairinho, que a gente precisa tratar dessa questão. Aqui na Câmara, como eu disse, tem a Frente Parlamentar em Defesa da Habitação Popular, que foi criada, e apenas a vereadora Tereza Berg teve publicado o seu ofício, né, designando-a para integrar a frente. Eu já fiz ofício, não sei se foi uma falha do meu gabinete ou uma falha dos trâmites aqui na Câmara, que ele não foi publicado. O vereador Brizola Neto me informa que também fará a sua indicação, assim como o vereador Stepan Necessian. Eu acho que isso é importante, até para que a gente possa se debruçar sobre os instrumentos que a cidade do Rio de Janeiro tem para contribuir nesse debate. Tem questão que é pequena, uma manifestação pequena de isenção de ISS, a exemplo do que ocorre para as intervenções habitacionais da Prefeitura e do Governo Federal, que é o PAR, estender essa isenção para projetos até da iniciativa privada que estejam situados, né, no patamar do PAR, que é um programa de parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal, que tem como limite R$40 mil. Então, eu entendo que qualquer projeto de iniciativa, da iniciativa privada, que esteja dentro desse patamar, que é voltado para a habitação para a população de baixa renda, deverá, no meu entendimento, ser contemplado com esse benefício tributário. Essa é uma questão que eu vou sugerir à frente, que a gente, inclusive, marquemos uma audiência com o prefeito para que ele envie à Câmara um projeto de lei com esse objetivo. Outra questão que eu acho que é importante, e será no debate do plano diretor, é fixar determinadas áreas da cidade, né, como área de especial interesse social. E aí eu quero dizer uma questão que eu acho que é importante. Não é apenas as margens da Avenida Brasil, que está degradada, etc., ou a zona portuária. Eu acho que a definição de áreas de especial interesse social, né, para fins de habitação deve estar em toda a cidade, em todas as regiões da cidade, até porque nós queremos ter uma cidade onde as pessoas se relacionem social e economicamente, né? Fala-se muito do problema, né, de favelas como do Rio das Pedras, da Rocinha, etc. Mas nessas comunidades existem trabalhadores e trabalhadoras que contribuem de uma forma bastante positiva, né, para a atividade econômica aqui, ali do seu entorno, né, prestando serviço os segmentos sociais ali daquela região, seja em domicílios, seja em nível, né, de empreendimentos comerciais. Então, eu sou a favor, né, desse entrelaçamento, né, social. O Rio de Janeiro não pode ser uma cidade de guetos, de ter a Avenida Brasil, né, um local onde nós vamos construir habitação para pobre. A zona portuária será também destinada para esse fim. Isso acaba, né, guetizando a nossa cidade e acentuando, né, a característica de cidade partida. Então, a definição de área de especial interesse social deve vir mesclada, né, com o uso residencial mais amplo, né, nessas determinadas situações.
a definição de área de especial interesse social é para evitar, né, que a especulação imobiliária acabe impossibilitando, né, que o trabalhador more em um determinado local. Então, vereador Jairinho, essa é a forma como eu penso trabalhar essa questão. Espero que o prefeito trate essa questão habitacional também com nível de seriedade, propondo à Câmara, dialogando com a Câmara e com a sociedade, medidas que possibilitem a nossa cidade, né, dar sair desse patamar do déficit e chegar ao nível de contemplar a maior parte da nossa população, em particular a população trabalhadora, com habitação digna em áreas com saneamento e com infraestrutura, né, que dê conforto a essas pessoas que lá irão morar. Esses são alguns pontos. Por fim, encerrando, já abusando de sua paciência, eu quero aqui apenas chamar a atenção dos vereadores para aquilo que nós, já há algum tempo, vimos levantando aqui na Câmara, em nível do legado dos Jogos Pan-Americanos, né, daqueles segmentos que irão se beneficiar, né, na cidade do Rio de Janeiro com a edição dos Jogos Pan-Americanos em nossa cidade. Eu fico preocupado porque saiu publicado um decreto legislativo da Comissão de Justiça autorizando o município a contratar empréstimo com o BNDES para a execução de projeto de mobilidade urbana da cidade do Rio de Janeiro. E oferecer garantia é outra coisa. Aí nós vamos ver que projetos são esses, né? Mobilidade é para facilitar a circulação do cidadão numa cidade como o Rio de Janeiro, aonde ontem eu, que tenho um automóvel, levei 3 horas para chegar à cidade, né, porque não havia outro meio de transporte para utilizar, senão o meu veículo. Aí vamos aos investimentos. Ações a serem executadas. Duplicação da Abelardo Bueno. Nobre iniciativa. Mas a duplicação é para que passe mais automóvel, mais, né, o modo de transporte que privilegia o indivíduo ali na Abelardo Bueno. Outro, alargamento e melhorias viárias e urbanísticas da Salvador Allende, também na mesma linha. No núcleo esportivo, alargamento da Avenida Ayrton Senna e execução de pontes sobre o Arroio Fundo. Aí vem também o Maracanã, vereador. Vem viaduto da Rua da Abolição sob a linha amarela, com previsão de desapropriação, etc, etc. Viaduto de São Cristóvão, CTA, controle de tráfego por área, ou seja, melhorar a sinalização da cidade. Pô, tudo isso lindo e maravilhoso. Mas o que contribui para melhorar a mobilidade dos trabalhadores na cidade do Rio de Janeiro? Eu já respondo, nada, zero. E eu não estou aqui falando do metrô, que aí o prefeito fala assim, não, mas os vereadores lá querem que eu faça metrô, isso não é minha responsabilidade. Eu falo, senhores vereadores, da melhoria do sistema de ônibus. Nós poderíamos ter, a exemplo do que acontece hoje em Curitiba, né, um tipo de metrô de superfície, né, com ônibus, né, o chamado VLP, veículo leve sob pneus, com vias segregadas. Então, eu esperava que o prefeito Cesar Maia e seu secretário de transporte, senhor Harold de Oliveira, enviassem à Câmara um projeto, uma proposta que visasse implantar em nossa cidade os corredores exclusivos e pedindo recurso, contratando empréstimo com o BNDES para beneficiar a população trabalhadora de nossa cidade e sua circulação na cidade do Rio de Janeiro. Mas o que o prefeito e o seu secretário veem enquanto beneficiado de suas ações na área de transporte e trânsito na cidade do Rio de Janeiro é o automóvel que é um transporte individual,
que é um transporte seletivo, que é um meio de transporte elitista e que exclui, né, do seu benefício a maioria da população da cidade do Rio de Janeiro. É por essas e outras, vereador Jairinho, é que eu fico preocupado quando vem aqui representante do prefeito nos falar do legado, do famigerado legado dos Jogos Pan-Americanos. Porque esse legado só visa atender, só está voltado para atender aqueles que já são beneficiados largamente por investimentos públicos em nossa cidade, né, no ponto de vista da circulação e da mobilidade. O que o senhor César Maia fez ao longo de sua permanência na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro foi abrir rua, foi possibilitar o automóvel, está aí a linha amarela, está alargamento de ruas, e etc, etc, e nada, zero, no que se refere ao transporte voltado para a população trabalhadora de nossa cidade. Não falo nem na fiscalização de ônibus, que é algo que eu já desisti de falar aqui da tribuna dessa casa. Então, era o que eu tinha a dizer, senhor vereador Jairinho, e quando do debate, da discussão da lei orçamentária, não darei trégua um segundo sequer. A lei orçamentária vai ser discutida aqui na casa em primeira e em segunda discussão. Não vem com esse papo, não, vamos deixar passar em primeira e em segunda e depois a gente vota. Vamos discutir a lei orçamentária, vamos inverter prioridades no orçamento do município do Rio de Janeiro para que o senhor César Epitácio Maia passe a ver a Câmara Municipal do Rio de Janeiro com mais respeito e, principalmente, a população de nossa cidade. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado e agradeço pela sua paciência. Próximo orador inscrito, o nobre vereador Jorge Mauro. Senhor presidente em exercício, nobre companheiro e amigo, doutor Jairinho, é até bom você estar sentado na presidência para o senhor ouvir. Eu fui convocado por Barros Filho, que lá existem duas escolas. Por exemplo, uma creche, né, que é a creche Cantinho do Saber, e a escola Castelo Branco. Nobre vereador Jairinho, que estão tendo um foco de meningite. Conversei com o líder do governo, Paulo Serri, nobre vereadora Sueli, quem eu peço que preste atenção. Conversei com o vereador Paulo Serri e ele disse que vai tomar medidas. Presidente em exercício, doutor Jairinho, que nós não podemos, mesmo eu sendo de base de sustentação do governo, tá um foco, ou uma ameaça de foco de meningite, dentro de um bairro a qual eu milito, eu tenho compromisso com a cidade, e pior ainda, onde eu tenho a minha base, que é Barros Filho, Honório Gurgel, né? E eu acho que se a prefeitura tem a certeza que não está acontecendo isso, deveria mandar os técnicos de saúde, pelo menos vistoriar a escola Castelo Branco e a creche Cantinho do Saber, ambas em Barro Filho. Mas, doutor Jairinho, não para. Outro dia eu estava conversando com o seu vice-presidente, o senhor que é presidente da Comissão de Saúde. Nós solicitei, e o senhor prontamente me encaminhou a respeito da CEMIC. Tinha lá um amigo, milita para mim no Horto, estava com problema de hepatite. Rapaz, disseram que ele tem problema de mentais, né, problema psicológico, e foi liberado, nobre vereador Brizola Neto, pela psicóloga, ele com problema de hepatite, porque a clínica não tinha condição de ficar com ele lá. Mandaram para casa. Pô, um médico, um psicólogo liberar uma pessoa com hepatite,
É uma brincadeira. Então, eu queria que vocês fizessem uma expensão dentro da CEMIC. Até por ser uma clínica particular, mas que tem credenciais do município. Mais grave, eu vejo quando o Brizola Neto fica aqui, vem fazer uso da sua palavra, e as defesas que ele faz da população, nobre vereadora também, né, que milita em área carente, Verônica Costa, nós temos compromisso com esses bairros, Nório Gurgel, onde ela tem, Barros Filho, nós que militamos pela Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, mas o que eu vejo é que houve, Brizola Neto, na vereadora Verônica Costa, um determinado momento, presidente da Comissão de Saúde, que eu acho que era uma onda. Eu acho que é questão de rebaixamento. Se fosse futebol, a gente dizia até que não estavam querendo cair para a segunda divisão. O governo federal, o governo estadual e o municipal discutiram intervenções de hospitais, daquela briga danada, eu tenho, tu tem, o dinheiro é meu, eu boto, eu tomo, eu faço. Acabou a onda. Saiu todo mundo da área de rebaixamento e a saúde está uma vergonha, meu Deus do céu, uma vergonha. E o que é pior, eu na quinta-feira, no dia 5, fui visitar um amigo em Honório e Marechal Hermes, e estava conversando com ele, no dia seguinte ele fazia aniversário, era dia 5, ele fazia aniversário no dia 6, e essa pessoa aqui é uma pessoa que veio da abolição comigo, quase igual um irmão. Quando eu saí da casa dele, ele viu um assalto em frente à casa dele, e teve um problema de pressão, né? A pressão dele subiu muito, ele foi parar no Hospital Carlos Chagas. Eu já estava na Avenida Brasil, que eu já vinha conversando com o presidente da comissão, Jairinho, para ver o que a gente podia fazer dentro da CEMIC. Fui obrigado a contornar, porque o cara caiu, né, com derrame. Cheguei no Carlos Chagas, estava sendo mudado a diretoria. Se um vereador, quando ele entra no hospital e pede prioridade em quem ele está atendendo, ele é crucificado. Mas mal sabe a população que nós somos convocados. E quando nós, ao mesmo tempo que nós vamos lá, nós olhamos o descaso que está na saúde. É uma vergonha muito grande, Brizola Neto. Uma vergonha muito grande. Cheguei lá e deparei com um quadro dele com muita dor de cabeça. Pô, Jorge Mauro, estou com uma dor de cabeça horrível, não estou aguentando. A doutora largou ele para lá. Liguei para o outro médico, que era o doutor Adelino. E eles fez um contato, vocês que são médicos, não é minha área. Veio a diretora substituta, dá uma olhadinha aqui, o cara está aqui, não tirou chapa, não fez nada. O que aconteceu? Vereador, é problema de pressão. Problema de pressão, Brizola Neto. Dentro do hospital não conseguirem abaixar a pressão de alguém, tem alguma coisa acontecendo. Eu que não sou médico. E essa pessoa ficou 5 dias, na vereadora Sueli, 5 dias dentro do hospital, esperando que tirasse uma chapa. Quando chegaram e viram que a pressão do rapaz não abaixaram, viram que ele estava com um problema de AVC. Transferiram para o hospital Miguel Couto. E esse meu amigo, Miquim, que eu tenho a maior consideração da família, veio a falecer. E o que me deixa mais pasmo, que o crucificado não é a saúde, não são as pessoas que estavam ali. Foi, no caso, o vereador Jorge Mauro. Porque eu não podia tirar, e não tenho essa condição, de pegar alguém com problema de um AVC e botar no hospital particular. Por mais que a gente conheça um, conheça outro, todo mundo sabe que uma UTI hoje é R$5.000 dias, né? Então, Brizola Neto, nova vereadora Sueli, o que a gente fica pasmo é que em determinado momento, todo mundo achou que tinha resolvido o problema de saúde no Rio de Janeiro. E está pior. Pior porque
eu acho que nós no orçamento temos que só tratar de saúde. Eu era do tempo que a gente pisava em vala negra, as luzes não eram tão boas, não tinha linha amarela, não tinha linha vermelha, mas se tinha médico. E os médicos? Os médicos também estão sacrificados. É um salário que não faz que o cara fique ali dentro o dia inteiro. No hospital hoje, agora também virou modernidade. Tem determinada para mim, no hospital público, municipal, estadual e federal, deveria, presidente da Comissão de Saúde, deveria ter todos os especialistas à disposição da população. Eu não consigo entender como é que tu vai num hospital e o cara diz, olha, esse médico nós não temos aqui. E pelo que eu fiquei constando, presidente em exercício, Luiz Carlos Ramos, nós temos, existe um convênio do SUS, que a população não sabe, que algumas clínicas particulares podem fazer esse atendimento. Eu não sei qual é a verba nem para onde vai, mas eu sei que eles não levam, ou quando levam, é em último caso. E qual é essa verba? Eu acho que o pessoal que são da saúde tinha que saber qual é a verba, quais são os hospitais ou clínicas conveniadas, para poder a gente publicar, colocar na Câmara, no DCM, o nosso secretário faria isso com maior satisfação. O que não pode é as pessoas estar cobrando do vereador. No caso da família, você não vai pedir para passar o seu doente, um parente seu, na frente. Mas você é cobrado, Luiz Carlos, porque você não consegue. O doutor, eu entrei na casa dele, tentando conversar com ele, horário da noite, já eram quase 10 horas, não foi? O doutor me retornou, e eu tive colocando que o rapaz veio a falecer, entendeu? Por quê? Porque eu acho que nós não podemos fazer indicação política. Indicação política de médicos, de diretores de hospitais, tem que ser feito por médico, porque o cara entende, sabe quem é bom. O que não se pode estar acontecendo é fazer mutirão, colocar em saúde, entendeu? O que não pode é fazer isso. Existe mais ou menos também 2.600 concursados aprovados para começar imediatamente a trabalhar. E os hospitais, doutor? O senhor que é um atuante dessa área. Os hospitais, está uma vergonha. Quando você perde um parente, agora, se vai um médico, ele conhece alguém. Se tem uma enfermeira, conhece alguém. Se é o vereador, está querendo fazer uso da prerrogativa de passar um paciente dele nas frentes dos demais. Isso não pode acontecer. É grave. É muito grave. É grave. Eu acho que me deixa a paz a questão de saúde na cidade do Rio de Janeiro. Você colocou bem, Sebastião Ferraz. Fico triste, fui cobrado pela família, fui cobrado como que eu tivesse o poder, no vereador André Gouveia, de passar um parente ou amigo na frente. Agora, como é que eu posso fazer se o hospital não tinha como fazer um exame de uma tomografia? Não tinha como fazer. Agora, existe uma verba do SUS, existem convênios, e os médicos também que estão lá, aí eu já falo para aqueles médicos que não são iguais aos que nós temos aqui na casa, que trabalham, por que eles não encaminharam de imediato para saber o problema daquela pressão que não abaixava? 5 dias depois foram transferir, Ferraz. E o cara vem falecer agora, na quinta-feira. A família, pô, se você fosse... Se o vereador vai, ele está favorecendo um parente dele. Então, eu faço um pedido à Comissão de Saúde, que depois que nós vimos aqui uma queda, parecia até time de futebol quando não quer cair para a segunda divisão,
no governo federal, deixa comigo os hospitais, o estadual, deixa comigo, o municipal é comigo. E não foi com ninguém. Não foi com ninguém. E o meu amigo veio a falecer, quase parente, e eu fui crucificado, sendo um parlamentar, que nós votamos o orçamento da saúde, e fico pasmo. Fico pasmo que, por exemplo, que o Honório agora está com esse problema de meningite. Uma creche e uma escola. Comuniquei ao líder do governo. Falei na televisão. Quando eles vão lá? Eu acho que nós, como parlamentar, e a população não sabe, nós temos que legislar, fiscalizar. Falei na televisão. Se não é problema do prefeito, é problema do secretário. Se o secretário não serve, tira. Tem que tirar, rapaz. Tem que tirar, substitui, porque, pô, é uma brincadeira. Um chefe de família, uma filha de 13 anos, uma filha de 18, o cara já estava aposentado, continuou trabalhando. Eu não consigo entender. Aí, mais uma vez, médicos dessa casa, tem uma prima, posso fazer nada, sofrendo do coração. O que acontece? Está no hospital do Fundão, Sebastião Ferraz. Para ela ir para São Paulo, o médico disse que ela tinha que ir para o Hospital das Laranjeiras, para ser encaminhado se ela não pudesse. Quer dizer, está no hospital que está fazendo estudo, tinha que estar no das Laranjeiras para poder ser operado em São Paulo, operado aqui. 8 anos, Sebastião Ferraz, que essa garota está sendo tratada. 8 anos, não pode se aposentar e está com problema de coração gravíssimo. Tinha 22 anos, está com 30 e continua trabalhando. Essa é a nossa saúde. Tu viu o que eu estou falando? Estadual, municipal e federal. Então, quando fizeram essa corrida para não cair na segunda divisão, que parecia futebol, todo mundo queria aparecer como ser jogador de clube de primeira divisão. Mas a saúde está toda ela em terceira divisão. Toda ela. Municipal, estadual e federal. Agora, o vereador, quando você vai no enterro e vê as pessoas falar para você, muito obrigado, ela não sabe que eu pedi ao doutor Adelino, incomodei ele na casa dele, e até 10 horas ele também pediu, fomos atendidos. Agora, quem estava atendendo é que podia dizer que o rapaz estava já com problema de AVC, não tinha chapa para tirar, doutor. Não tiraram uma chapa. Esse rapaz veio a falecer. Para concluir, isso é um problema grave, só 2 minutos. Então, eu queria dizer que essas questões de saúde, elas não são partidárias, não são de partido. Saúde é uma questão que afeta a nossa população. Eu, como parlamentar, não tenho compromisso com o governo federal, estadual e municipal. Está ruim, vamos tratar. Eu acho esse estado de meningite que está tendo em Honório, a comissão de saúde tem que ir lá e obrigar o secretário ir lá para dentro ver. Depois, os vereadores é que não presta. Vereador não pode pegar ninguém da rede municipal e botar no hospital particular pedindo a empresário. Até porque você depois deve um favor. Aí depois eles cobram da gente, Ferraz, que a gente conhece o empresário, pediu a não sei quem, vota assim. Então, eu me despeço, dizendo que a família, quando ela me crucificou certo, e num desespero. Mas ela não sabe que o vereador, quando adentra um hospital, ele não tem o direito de passar o amigo, o irmão e o parente na frente daqueles que estão lá sofrendo do mesmo problema. Esse é o desabafo, essa é a minha indignação com a saúde na cidade do Rio de Janeiro, ou em todo, no Estado e no âmbito federal. Eu acho que o que fizeram, essa briga aí, essa correria e essas páginas de jornal não melhoraram a saúde da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o vereador Brizola Neto, que dispõe de 10 minutos.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Estava observando aqui os discursos dos meus pares, fiquei observando o discurso do vereador Edson Santos, fiquei observando o discurso do vereador Jorge Mauro, a quem eu concedo uma parte agora. Eu queria também registrar que, Brizola Neto, o mais grave também é que nós vamos mais tarde pagar, porque também não tem nem um plano de saúde dos funcionários, também está sendo tratado a sério nessa casa. É verdade. E é justamente sobre isso que eu venho falar. Nesse quase um ano já de poder legislativo, a gente foi tomando conhecimento de muitas coisas que acontecem na relação dos poderes, do poder executivo, do próprio poder legislativo, e principalmente da relação, né, destes poderes com a população. A gente observa claramente um descolamento, né, da posição da população, a gente observa um claro descolamento do que deseja e do que necessita a população do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, daquilo que é considerado como prioridade pelo poder público. E esse descolamento é algo que nos faz pensar numa situação muito grave, na situação grave de estarmos, na verdade, fugindo das prerrogativas para as quais a gente foi eleito, das prerrogativas da representação popular. A gente começa a observar, e eu listei aqui, por exemplo, essa semana mesmo, semana passada, fizemos aqui um debate e nos deparamos com a falta de uma política pública de habitação popular. Agora, não é privilégio do município do Rio de Janeiro a falta de uma política pública de habitação popular. Você tem falta de habitação popular no estado do Rio de Janeiro e tem falta de habitação popular em todos os recantos desse Brasil. Discutimos agora, e eu vi o discurso do vereador Jorge Mauro, acompanho seguidamente, praticamente que diariamente, os discursos do vereador Carlos Eduardo na questão da saúde, e o que você observa é que não existe política pública para a saúde. E da mesma forma eu sou obrigado a falar, como um defensor da educação pública de qualidade, que também não existe uma política pública de educação no nosso país. E eu me pergunto, para que existe o Estado brasileiro nessa situação? Se o Estado brasileiro não se preocupa em promover as políticas públicas dos setores fundamentais para a sobrevivência do povo brasileiro, a que se destina o Estado brasileiro? Quem o Estado brasileiro representa? E essa grave crise de representação que nós estamos vivendo está mostrando o seu retrato na crise institucional, a crise que foi instalada no Congresso Nacional, a desmoralização da classe política. E aí, às vezes, eu vejo muito político reclamando que é um preconceito danado que a gente sofre da população. Muitas vezes a gente vê o político reclamando de que não se pode nem chegar, que se já é tratado, se recebe pedradas da população. Mas como é que poderia ser diferente? Né? Que tipo de ação os políticos e a representação têm feito para melhorar a imagem da classe política? Pelo contrário, não bastasse a crise que vivemos em Brasília, não bastasse a completa desmoralização do parlamento e da representação, que mostrou claramente que não representa quem vota neles, mas representa os interesses que o levaram até lá, principalmente os interesses financeiros, e não se promoveu sequer uma reforma política, não se promoveu uma única mudança nesse tipo de eleição que tem levado os parlamentos e os poderes executivos, infelizmente, a serem ocupados cada vez mais por homens de negócios e deixado cada vez menos espaço para aqueles que têm o interesse público em primeiro lugar. Eu fico me perguntando, só para elencar alguns exemplos, né, dessa realidade, como pode o governo federal
dispensar 500 bilhões para o pagamento dos juros da dívida em 3 anos de governo e não se investir sequer 5% desse total num programa de educação para garantir o futuro das crianças brasileiras? Eu me pergunto, por que aqui a nossa prefeitura, o prefeito César Maia, que em determinados momentos teve a nossa admiração, por que não se preocupa em formar uma aliança programática aqui na Câmara de Vereadores? Por que não se preocupa em juntar aqui o que há de melhor, criar um compromisso com os partidos através de um programa de governo voltado para a educação, voltado para a habitação popular? Tenho certeza que não passaria as mesmas dificuldades que passa, tendo que arregimentar a sua base aliada a cada votação. E, infelizmente, arregimentar das piores maneiras possíveis, parecido com o que a gente viu que aconteceu em Brasília. Eu me pergunto se o prefeito não avançaria muito mais, se a nossa cidade não avançaria muito mais, se não se criasse aqui com a Câmara de Vereadores um entendimento programático para, quem sabe, trazer de volta a educação de turno integral na nossa cidade, vereador Dionísio. Para, quem sabe, instalar uma política pública de habitação popular, como tanto brada aqui o vereador Edson Santos. Para, quem sabe, recuperar a saúde da nossa cidade. Eu tenho certeza que teria o compromisso e a fidelidade desses vereadores que, acima de tudo, visam e priorizam o interesse público. Para finalizar, meus companheiros, eu acho que é muito importante a gente refletir sobre o que aconteceu nesse último domingo, sobre a resposta da população, né, aquilo que lhe foi provocado. E mais ainda, eu acho que no momento de crise tão profunda da nossa representação, que merece ser visto com mais atenção é justamente o instrumento que a gente dispôs no último domingo. O instrumento da democracia direta. O instrumento de chamar a população, já que os representantes já não atendem mais aos interesses da população, chamar a população diretamente para responder e para decidir os rumos do nosso país. Eu acho que teriam perguntas e questionamentos, sem dúvida nenhuma, muito mais importantes do que esse referendo que acabou sendo inócuo. Perguntas como, por exemplo, da manutenção dessa política econômica que há tantos anos arrocha o nosso país. O nosso país parece um time que está cheio de craques sentados no banco de reserva, mas parece que tem um técnico retranqueiro que não deixa os craques saírem do banco e irem para o time para marcar o gol. E é assim que está o nosso país, está retrancado, está amarrado, impedido de crescer e de cumprir o seu papel histórico. E esse instrumento da democracia direta, esse instrumento de chamar o povo para decidir, diante dessa crise danada que está vivendo a nossa representação, deveria ser mais usado no nosso país. Vamos questionar a política econômica e vamos perguntar se o povo brasileiro está de acordo com o que está aí. Vamos perguntar para o povo brasileiro se ele está de acordo com o constante e inacabável pagamento dessa dívida que ensilha o nosso país e impede o nosso crescimento. Vamos perguntar ao povo brasileiro se ele não quer destinar 10% da arrecadação nacional para se investir num programa sério de educação. Esse é o grande questionamento. E nós aqui na Câmara Municipal temos uma oportunidade de melhorar a nossa representação política. Temos a oportunidade de fazer a nossa representação política, na verdade, ser uma representação dos interesses daqueles que votaram na gente, que acreditaram nas propostas que apresentamos na campanha, as nossas e as dos nossos partidos. Por isso, eu acho que é muito importante chamar a atenção dos vereadores para votarmos o nosso projeto de resolução que institui os blocos partidários parlamentares aqui nesta Câmara, criando a possibilidade de se surgir a tão sonhada aliança programática, a tão sonhada aliança que seja capaz de tocar a nossa cidade através de interesses públicos e não de interesses individuais, muitas vezes escusos, muitas vezes longe daquilo que a população gostaria que fosse a nossa atuação. Eu quero agradecer a atenção dos vereadores e do senhor presidente. Muito obrigado. A próxima oradora inscrita é a vereadora Verônica Costa.
que dispõe de 10 minutos. Senhoras e senhores, eu gostaria, aqui nessa Casa de Leis, mais uma vez, como vereadora, como representante do povo, agradecer até mesmo a André Gouveia, que me cedeu a vez, e também o doutor Carlos Eduardo, e aproveitando essa oportunidade, para que, de repente, essa mensagem possa chegar até o coração do nosso nobre prefeito César Maia, do qual a gente... O tempo todo, eu, enquanto vereadora do meu segundo mandato, tenho tentado incansavelmente sensibilizá-lo para que possamos juntos resgatar, fazermos uma política de verdade em prol de salvarmos as vidas dos jovens, da lei do qual eu apresentei, que é a lei do primeiro emprego, e eu vejo assim a distância dele, né, em não querer regulamentar, em fazer vista grossa, em tentar ignorar essa lei do qual eu acredito que poderíamos salvar vidas, resgatar famílias, porque a gente sabe muito bem que a mente vazia é oficina do mal, e a juventude ela vem se perdendo de uma forma assustadora. Enquanto não acontece dentro de nossas casas, a gente finge que não vê, né? Porque não é nosso filho, não é nosso sangue, não é nada nosso. Mas eu estou aqui. Eu acredito que não tenha sido por acaso, porque vocês sabem que eu sou radialista há 15 anos, eu apresento programa de TV, sou apresentadora há 16 anos, sou DJ, sou cantora, sou compositora, mas também sou vereadora, porque assim o povo escolheu e me cedeu essa oportunidade de cuidar deles com o coração que eu tenho, graças a Deus, amor, respeito ao próximo. E a minha busca incansável é de tentar, né, que alguém possa convencer o nosso prefeito César Maia de que ele possa abrir esse coração de pedra, né, esse coração de cimento, que a gente vê assim um monte de pracinhas legais, cuidadas. Eu acho que isso tudo é muito importante, né? Mas a gente tem que olhar para a vida, porque uma pessoa sem oportunidade de emprego, ela se encontra com a autoestima baixa. E uma pessoa com a autoestima baixa, geralmente ela se perde. Ou ela vai para o álcool, ou ela vai para as drogas, ou até mesmo ela vai para uma situação até mesmo de se envolver com o tráfico. E o que eu mais recebo no meu gabinete, graças a Deus, é um dos gabinetes assim mais bem visitados aqui na Câmara, é a reclamação da execução da lei do primeiro emprego. Então, eu como fundadora, assim, como autora, melhor dizendo, legalmente dizendo, da lei do primeiro emprego, mais uma vez eu subo essa tribuna e peço socorro, senhor prefeito César Maia, para que essa juventude a gente possa juntos, né, independente das diferenças políticas, né, porque pessoalmente não tenho nada contra o senhor, mas politicamente eu tenho tudo contra o senhor, pela falta de amor ao próximo, essa questão, né, do ping-pong da saúde. Eu vejo aqui o doutor Eduardo, uma pessoa assim, sensível, incansável em denunciar, e parece até que ele fica denunciando para o nada, né? Porque ninguém faz nada. Eu queria até pedir também que pudesse essa mensagem chegar aos ouvidos do Ministério Público, né? Para que pudesse ser feito de verdade algo, para que a gente, não só o doutor, mas como todos os vereadores, que aqui até não estão presentes, mas acredito eu que estão em seus gabinetes, trabalhando incansavelmente, para que a gente possa mudar essa cidade. Mas precisamos muito, né, do Executivo, porque não adianta aqui todo o Legislativo estar trabalhando desesperadamente se o Executivo ignora, de repente, todo o nosso esforço, né? É isso que eu tenho a dizer. E digo mais, às vezes as pessoas aqui me interrogam nos elevadores, nos cantinhos da Câmara. E a história do funk, vereadora? Teve 12 indiciados aí. Como é que fica? Você é representante feminina desse movimento popular e muito forte no Brasil, agora no mundo também, né? Como é que a senhora fica nessa questão? Eu diria que em toda sociedade existe o joio e o trigo, né? E a gente precisa de verdade, não só um escândalo, 2 dias nos jornais, ou o Ministério Público, ou até mesmo as autoridades competentes, que seria a polícia, né? Dá uma coagida, assim, dá uma fiscalizada nos bailes. Se você entrar no meu site hoje, eu devo ter lá uns 2, 3 bailes, mas se eu quisesse, eu teria 60 bailes por semana,
porque assim as comunidades contratam o tempo todo. Mas eu acredito que é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus, não é verdade? E quando você chega a fazer um baile dentro de uma comunidade, você ali não tem o poder fiscalizador, você ali não tem as autoridades presentes. Então, você ali entrega a juventude, entrega as famílias para o nada. Então, quando um traficante chega a contratar uma equipe de som, que seja lá a Big Mix, que chega lá a ser a Furacão ou qualquer outra equipe de som do Rio de Janeiro, que é representante do funk, e eles fazem mesmo baile, você entra no site da Furacão, entra no site do DJ da Big Mix, que tem aí um programa e tudo mais, você vê que 99% dos bailes, infelizmente, são em comunidade, quando a gente deveria estar atento. Estar atento porque eles me chamam de mãe loira. Mãe loira porque eu sou muito conselheira, eu sou muito, às vezes, conservadora para que eu possa passar uma mensagem e exemplo para essa juventude que tanto se espelham em mim, entendeu? E eu vou dizer para vocês, eu fico muito decepcionada quando eu vejo que, às vezes, rádios de grande força talvez não tenha noção ou talvez não tenha percebido, eu acredito que não tenham percebido a apologia à prostituição que fazem, a apologia às drogas que fazem através dos meios de comunicação. Então, eu quero deixar bem claro aqui para as pessoas que não me conhecem, que eu sou uma mulher sofrida, mas guerreira, sou uma vereadora e uma vereadora séria, que busca o tempo todo resgatar essa juventude através do funk do bem, através da música, sim, de uma letra que com certeza possa exaltar o amor, tipo o MC Massinho, que é um exemplo, sabe, de um MC, de um cantor de comunidade que foi salvo e que só exalta a paixão, o amor, só exalta a vida, né? A gente tem também o Leozinho que canta Se ela dança, eu danço, se ela canta, eu danço, e temos outros bons exemplos no funk. Infelizmente, a imprensa, às vezes, muitas das vezes, não vende, não destaca o quanto de vidas são resgatadas, o quanto de jovens poderiam estar aí no tráfico de drogas e terem morrido até mesmo. Eu não vou citar nomes de cantores famosos que hoje estão na mídia e que, se a gente não tivesse botado a mão, se a gente não tivesse dado o microfone, eles hoje estariam com um fuzil na mão. Então, o funk do bem, ele com certeza salva vidas. Agora, as autoridades precisam de verdade, não é só oba-oba não, mas de verdade, eu falo do meu coração como representante, fiscalizar, moralizar e ajudar para que as equipes de som possam ter o direito garantido de fazerem seus eventos para a juventude que tem direito nos clubes, legalmente. Não é criar dificuldade com batalhão, criar dificuldade com juizados menores, não é criando dificuldade. Vocês criando dificuldades com essa rapaziada que mexe com a música há muitos anos, eles com certeza sobem para o morro. E quando sobem para o morro, lá nas comunidades a gente bem sabe que 99,9% são pessoas que trabalham, são pessoas honestas e que muitas das vezes tem que ficar calado, tem que aceitar tudo, né? A gente conhece a história de perto. Mas eu não admito de maneira nenhuma os bailes feitos em comunidades, porque a gente sabe que a juventude ali se perde, usam drogas, conhecem muitas das vezes a prostituição e se perdem ali, porque não tem ninguém por elas. E fica aí então essas três coisas que eu gostaria de falar. Mudando também de um polo para o outro, uma das coisas que mais me incomoda é o Rio de Janeiro, ele que é assim um ponto turístico mundial conhecidamente, né? Ele ser assim, você passa nas ruas, só um minuto, presidente. A gente passa nas ruas do centro da cidade, não ter um banheiro para que a cidade não venha a ser esse lixo que é. Você anda no meio da rua, tem que olhar para o chão para você não pisar, de repente, numa sujeira que o ser humano venha a ter feito por não ter tido um banheiro. Então, eu acho que o prefeito também tem que se preocupar com essa questão, do qual eu já apresentei um projeto de lei. Deixo aqui, então, esse discurso simples, mas sincero, honesto, para que as autoridades competentes, quando assim ler esse discurso, possam tomar uma atitude e nos ajudar a salvar vidas. Muito obrigada, senhoras e senhores, e obrigada, presidente da Casa. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é a senhora vereadora Andréia Gouveia Vieira, que dispõe de 20 minutos.
Obrigada, presidente, meus colegas. Eu queria comentar 3 assuntos nesse período. Um é sobre a CPI da merenda. Eu queria contar o resumo dos acontecimentos, fazer um resumo dos acontecimentos até o dia 25 de outubro, quando fizemos a segunda reunião em 110 dias de funcionamento da CPI da merenda escolar. E gostaria de colocar aqui, contar as colocações que eu fiz durante essa CPI. Até hoje, não conseguimos ter acesso à certidão de inteiro teor do procedimento da licitação sob investigação. Eu pedi, de novo, mais uma vez, na nossa reunião, que fosse solicitada pela CPI esse inteiro teor. Porque é impossível chegar a qualquer conclusão num processo como esse, sem ler o processo que originou essa licitação. É algo que não se pode acreditar que uma CPI, até hoje, não tenha em suas mãos o teor desse processo. Eu poderia, como vereadora, requisitar esse documento ao prefeito, que teria que me encaminhar esse documento. Então, eu não vejo razão nenhuma para a resistência da CPI impedir esse inteiro teor, porque ele virá se eu pedir. Então, não consigo entender essa resistência, é algo inexplicável. Inexplicável. A segunda colocação, no caso da CPI, é que, diante desta ausência desse documento, nós estamos trabalhando, se é que isso seja trabalho, uma CPI com 2 reuniões em 111 dias de funcionamento, nós estamos até agora baseados unicamente no relatório do Tribunal de Contas do município. Só que o trabalho do Tribunal de Contas do município, ele não substitui o da CPI. Se fosse assim, para que serviriam as nossas CPIs? Bastaria pedir o exame do assunto pelo Tribunal de Contas do município. Finalmente, na reunião do dia 25/10, nós conseguimos ouvir um dos 2 técnicos do Tribunal de Contas que fez o relatório sobre a licitação. O técnico estava acompanhado de um outro técnico que não participou, mas que veio representando os conselheiros. Como sempre, foram muito solícitos e prestaram todas as informações que nós perguntamos, mas eles mesmos admitiram que existem muitas lacunas nessa investigação feita pelo Tribunal de Contas do município. Por exemplo, algumas coisas que levantamos e que é, sim, o foco desta CPI e é, sim, o foco das denúncias feitas pela imprensa, sobre as quais se basearam tanto a CPI como a investigação do Tribunal de Contas do município. O relatório do Tribunal de Contas do município, por exemplo, não examinou a documentação da principal empresa envolvida nas denúncias, que é a Comercial Milano. Nós precisamos saber se a documentação desta vencedora da licitação, a Comercial Milano, se essa documentação foi regularmente apresentada, porque temos notícia de que esta empresa deixou de apresentar o registro da ata de aprovação de seu balanço na Juscerja, razão que a desqualificaria. Este ponto não foi examinado, segundo o técnico, na inspeção feita pelo Tribunal de Contas do município. Da mesma forma, temos a informação de que teria havido um consórcio da Milano com o frigorífico Calombé. Consta que esse frigorífico não pode licitar com o município. Precisaríamos confirmar se houve esse consórcio. Isso também não foi alvo do levantamento e da inspeção do Tribunal de Contas do município. E outros detalhes que somente o exame do processo podem revelar. Ficou muito claro, por exemplo, que o Tribunal de Contas do município não pode chamar para depor ou para dar explicações
pessoas que estejam fora da administração pública. Ou seja, ninguém dessas empresas pode ser chamada, pode ser ouvida pelo tribunal. Isto, a CPI é quem faz. E nós temos que chamar tanto as pessoas responsáveis pela Milano, como das outras empresas que participaram da concorrência. Nós precisamos responder, por exemplo, a uma questão muito objetiva. Por que o frango em Santa Cruz é cerca de 30% mais barato que o frango em Campo Grande? Vejam bem, uma mesma empresa cobra da prefeitura produtos idênticos com preços muito diferentes, numa área que é vizinha à outra. Isso tem que ter uma resposta objetiva para essa questão. É o mínimo que uma CPI que foi aberta para investigar denúncias sérias, graves, e eu tenho certeza que, seguindo a orientação do prefeito César Maia, que costuma dizer que nunca impediu uma CPI de funcionar, que costuma cobrar e está cobrando no Congresso Nacional, através do seu filho, o deputado federal Rodrigo Maia, que o governo federal se comporte de uma maneira correta nas CPIs que são abertas pela oposição. Eu gostaria de fazer um apelo aos seus representantes, do prefeito César Maia, aos representantes do PFL nessa casa, que contribuam para a transparência desta CPI, que tem como a única objetivo esclarecer o cidadão e a opinião pública sobre denúncias que foram feitas a partir de acusações da concorrência sobre o resultado da licitação da merenda escolar. O segundo ponto, presidente, que eu gostaria de tocar aqui, é a resposta que eu recebi. Necessariamente, mais do que ficar emitindo decreto aumentando passagem, emitindo decreto acabando com categorias como a categoria do cobrador, que pode se levantar o seguinte: é possível não ter cobrador porque tem o Rio Card, o bilhete eletrônico. Mas, mesmo levando em conta, né, a possibilidade que a tecnologia nos oferece, o administrador público ele tem que ter sensibilidade social. E é uma falta de sensibilidade do prefeito emitir um decreto dessa natureza que poderá colocar nas ruas cerca de 13 mil pessoas, 13 mil cobradores na cidade do Rio de Janeiro. Finalizo, senhor presidente, dizendo o seguinte: na França, quando os postos de gasolina quiseram introduzir, né, a possibilidade, né, do cidadão automaticamente ele encher o tanque do seu carro, houve toda uma mobilização na França, e o entendimento do governo francês era que, embora o avanço tecnológico possibilitasse a adoção dessa medida, isso não poderia acontecer porque ia agravar a situação social nas cidades francesas. Eu acho que o prefeito César Maia tem que ter um mínimo de sensibilidade no trato dessa questão. Sabemos que o sistema de transporte vive uma crise, queremos contribuir para a solução dessa crise, mas a solução da crise não passa e não passará pelo sacrifício de milhares de trabalhadores que hoje se veem ameaçados de ir para a Rua da Amargura por conta de uma canetada do prefeito César Maia, do prefeito que se mostra absolutamente incompetente para gerir e planejar o sistema de transporte na cidade do Rio de Janeiro. Posto isso, senhor presidente, eu fico no aguardo que o vereador Jorge Mauro, com a diligência que tem na condição de presidente da Comissão de Transporte, faça, né, o convite à sua excelência, o atual secretário de Transporte, antes que ele saia, né, que vai sair agora dia 1º de abril, 1º de abril, parece piada de carochinha, né? Mas que traga aqui o presidente da SMTU e as pessoas que poderão efetivamente responder por isso. Já digo que é ilegal que esse decreto violenta uma lei votada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado pelo H2O que nos chega às mãos nesse momento. Pela ordem, vereador Jorge Mauro. Jorge Mauro, vereador, pela ordem.
Senhor presidente, primeiro, Eliomar, você me conhece que eu não gosto de pressão. Você não vai defender, você não vai. Quando diz que você não vai, eu sempre acho que estão me empurrando para algum lado. Então, você não deve, aí eu aceito. Porque eu não tenho mais nem pai nem mãe para dizer não vai. Entendeu? Então, eu vou acatar a sugestão como não deve. Porque não vai é um negócio para mim, na minha idade, não permite mais. Mas, senhor presidente Ivan Moreira, acatando o pedido, eu vou convidar o secretário, então o deputado federal Harold de Oliveira, para ele vir aqui na casa para poder prestar esclarecimento para os vereadores. Mas o Eliomar que me colocou nessa situação, você não vai, eu também espero que o senhor venha à audiência. Espero que o senhor venha, porque como o senhor falou que porque o senhor geralmente quando me faz que você não vai, eu já passei dessa idade de tomar susto, 4 mandatos, um negóciozinho. Agora, eu não devo, aí eu sempre aceito, porque um bom conselho, ainda mais vindo de uma pessoa igual o nobre vereador, que sempre norteia pela vida pública, né? Lutando pelos direitos dos cidadãos menos favorecidos, que é a mesma coisa que me faz ao longo desse meu 4º mandato. Eu não devo defender, mas vou defender as minhas ideias, né? Vou defender as minhas ideias, o senhor sabe como é que são as minhas convicções. Então, quero deixar, presidente, que vou convidar o secretário para ele poder prestar esclarecimentos aos nobres vereadores do que está acontecendo nessa área. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, quero dizer que o Edson Santos tem razão. Existem algumas coisas pendentes em termos de transporte na cidade do Rio de Janeiro que nós temos que discutir. Não só essa questão do que vai afastar os trocadores, como o transporte em todo da cidade, pelo tempo que nós já estamos tendo e pelo PAN que está chegando, né? Eu acho que o PAN está aí em cima e nós temos que ter um planejamento, né, já definido em termos de transporte para a nossa cidade. Então, aproveitando o ensejo que o secretário vai vir para dar esclarecimento sobre isso, espero que ele também, ao mesmo tempo, traga um plano que venha contemplar o transporte que vai ser utilizado dentro do PAN em termos da nossa cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Tramitação ordinária, segunda discussão, PL 325/2005, autoriza o vereador Cláudio Cavalcante. Proíbe a vivissecção, assim como o uso de animais em práticas experimentais que provoquem sofrimento físico ou psicológico, sendo estas com finalidades pedagógicas, industriais, comerciais ou de pesquisa científica e dá outras providências. Pela ordem. Pela ordem, vereador Cláudio Cavalcante. Senhor presidente, obrigado. É com profundo pesar que, devido à evidente falta de quórum, eu peço o adiamento dessa votação por uma sessão, sendo que essa votação é a votação mais importante da minha vida. Por isso, para não arriscar uma amarga derrota e uma injusta derrota, eu estou à disposição de todos os colegas que queiram esclarecimentos a respeito disso e peço que se adie por uma sessão. Muito obrigado. O presidente submete ao doutor plenário o adiamento da discussão por uma sessão. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária, segunda discussão, PL 327/2005, autoriza o vereador Luiz Humberto, considera de utilidade pública o Instituto para o Desenvolvimento Local, IDEL. O orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária, segunda discussão, PL 493/2005, autoriza o vereador Edson Santos, considera de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária, IDACO. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de Lei nº 2289/2004, autoriza o vereador Carlos Bolsonaro. Autoriza o Poder Executivo a isentar da taxa de IPTU as viúvas pensionistas
2 policiais militares, bombeiros e guardas municipais mortos em serviços e residentes na cidade do Rio de Janeiro. Pela ordem, vereador Stepânia Cecian. O adiamento dessa matéria por uma sessão. O presidente submete ao plenário o adiamento da votação por uma sessão. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam na comissão. Aprovado. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 2066-2004, de autoria do senhor vereador... Não. Refazendo a fala. Tramitação ordinária, em primeira discussão, PL 417-2001, autoria do senhor vereador Luísio Freitas, dispõe sobre a implantação do programa Bairrinho no local que menciona e da outras providências. Na hora do inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores, em votação, o presidente submete ao douto plenário, se concorda com a votação em bloco, as emendas números 1 e 2. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam na comissão. Aprovado. Em votação, o bloco de emendas. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam na comissão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam na comissão. Aprovado. Voltará em segunda discussão após a redação do vencido. Pela ordem, vereador Eliomar. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nome do vereador Ivan Moreira, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, a minha questão de ordem é para fazer um alerta a esta casa de determinados procedimentos que eu não sei nem como qualificar, de determinados vereadores. Eu estou falando, não é nem de determinados vereadores, eu estou falando de um determinado vereador que é exatamente o líder de governo nesta casa, o nobre vereador Paulo Serri. Esta sessão é uma sessão para se votar projetos de vereadores. Então, foi solicitado de cada vereador exatamente apresentar o seu projeto. E eu indiquei um projeto. O projeto que tomba o Pie Mauá exatamente pelo seu valor histórico e cultural na cidade do Rio de Janeiro. O nobre vereador Paulo Serri, usando um artifício regimental, mas, entendeu? Eu acho que resvala um pouco, não é, na boa convivência que deva existir nesta casa. Ele simplesmente apresenta uma emenda cujo objetivo é exatamente retirar o meu projeto de pauta da ordem do dia, porque acrescentou a emenda dele valor arquitetônico. Qual é o valor arquitetônico que tem um pia? Qual é o valor arquitetônico que tem um pia? Quer dizer, então eu acho que fica ruim aquele negócio, porque tem sessões aqui que é para os vereadores. Eu já falei e continuo a repetir, o maior absurdo desta casa é não se discutir e votar projetos de vereadores. Normalmente, isso daí é a tramitação normal desta casa. Quer dizer, porque há um procedimento incorreto e imoral do prefeito, exatamente em obstruir os trabalhos do Legislativo, através de vetar tudo que é projeto aprovado nesta Casa de Vereador. É uma forma. Você pode dizer que é legal, que é não sei o que, isso e aquilo, mas é um negócio inadmissível. Quer dizer, um legislativo, o legislador não tem nenhum direito de discutir, de apresentar projetos para serem discutidos e votados. Quer dizer, é uma obstrução feita pelo executivo. E aí abre-se um precedente que eu acho realmente ruim demais, para que haja discussão e votação de projeto de vereadores, se faz uma sessão extraordinária. E assim mesmo o vereador que apresenta um projeto que foi apresentado por 25 vereadores, está aqui a autoria do projeto, inclusive o atual vice-prefeito Otávio Leite assinou o projeto, 25 vereadores. Quer dizer, eu acho que realmente é ruim, entendeu? É ruim. E se for nesta base, eu também sei como embananar, entendeu? É questão de ordem, é discutir tudo que é projeto e acabou. Então não vai ter mais sessão para discutir e votar projeto de vereadores, porque o vereador apresentar o projeto seu, que foi solicitado, e de repente se usar de um artifício exatamente
para que o projeto não seja votado, não seja discutido, eu preferia muito mais e acharia muito mais decente, entendeu? Que fosse colocado isto para votação e o líder de governo fizesse exatamente uma intervenção dizendo que era contra e solicitando os seus aliados a votar contra. Agora, isto daqui, realmente eu acho uma indecência. É um negócio que não tem qualificação e realmente quem age desta maneira não tem condições de ser considerado um bom parlamentar na cidade do Rio de Janeiro. Eram estas considerações que eu gostaria de fazer e espero que não se repita mais coisas dessa natureza, partindo inclusive do líder do governo, porque senão o negócio vai piorar. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 623/2000, autoriza o vereador Jorge Babu, que obriga as farmácias a fixar aviso sobre medicamentos proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, da outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão. PL 2066/2004, autoriza o vereador Argemiro Pimentel, veda a cobrança do pagamento de taxa para o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD, nas festas religiosas. Para encaminhar. No orador inscrito para discutir a matéria, para encaminhar, vereador, autor da proposta, Argemiro Pimentel. Senhor presidente, vereador Ivan Moreira, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a importância desse projeto da não arrecadação do ECAD com relação a festividades em templos religiosos, senhor presidente, é que, considerando o Brasil um dos países que mais cobra impostos no mundo e considerando que o país que mais cobra imposto é um país desenvolvido e que o Brasil é um país em desenvolvimento, na minha concepção, torna-se o Brasil o país que mais cobra imposto dos contribuintes hoje. Portanto, senhor presidente, cobrar o ECAD arrecadar em festas religiosas, em um templo evangélico, católico que seja, no qual a finalidade da arrecadação é para beneficiar creches, movimentos sociais dessas igrejas, por essa razão eu apresento essa fala e gostaria que os companheiros, os novos vereadores, atendessem e votassem todos atendendo a essa minha solicitação desse projeto, senhor presidente. Muito obrigado. A matéria está em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 2/2005, autoriza o vereador Jorge Mauro. Autoriza o Poder Executivo a criar o projeto localizando a vizinhança, os abrigos de ônibus no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendente de pareceres, Comissão de Transporte, vereador Jorge... Quem é o vice? Espera aí. Quem é o vice? Emitir parecer, vereador Jorge Babu. Fala baixo não, fala aqui, Babu, fala aqui. Parecer favorável, presidente. Favorável. Comissão de Assuntos Urbanos. Vereador Guaraná, presidente de comissão. Vou deixar só. Deixar os parafusos pegados só. Favorável. Favorável. Comissão de Abastecimento. Quem é? Que mudou agora, eu não sei, mano. Vereador Marcelino, não estando. Quem? Vereador Rogério Bittar. Emitir parecer pela Comissão de Abastecimento. Favorável ou contrário? Foi o vereador Jorge Babu, hein? Pode ser contrário, se quiser, ou favorável. Não Claro. vai ser não, companheiro. Parecer favorável, presidente. Favorável. Comissão de Finanças. Vereadora Andréa. Veja bem, o parecer é pela Comissão de Orçamento, eu não sou mais da Comissão de Justiça. Favorável. Favorável.
palavra pela ordem, vereador Stepan. Senhor presidente, apesar da necessidade urgente da aprovação desse projeto, que é colocar o mapa para situar as pessoas, o Jorge Mauro sabe quantas pessoas perdidas tem hoje no Rio de Janeiro, porque não acha o rumo de casa. Apesar da urgência do tema, eu vou pedir o adiamento por uma sessão. O presidente submete o adiamento à discussão por uma sessão. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 48/2005, autor do vereador Dionísio Lins, que altera, acrescenta e revoga dispositivo na Lei 1626, 17 de outubro de 90, que torna obrigatória a presença de ascensorista no interior de elevadores em prédios comerciais e mistos, no município do Rio. Senhor presidente. Pela ordem, vereador... De quem é esse projeto? Vereador... Jairinho? Vereador Jorge Mauro. Não, eu não me dou pro cara. Pela ordem, vereador Stepan. Pedir o adiamento por uma sessão. O presidente submete o adiamento da matéria por uma sessão. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Tramitação ordinária em primeira discussão, PL 208/2005, ao vereador Jairinho, que obriga os órgãos municipais a fixarem em locais de prestação de serviços públicos cartazes sobre as responsabilidades dos agentes da administração por danos causados aos usuários. Oradores que discutiram a matéria, encerrada a discussão e votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. PL 230/2005, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, institui a obrigatoriedade de instalação de plataformas elevadas nas bases de telefones públicos, orelhões, caixas de correios e similares, e dá outras providências. Pendente de pareceres, Comissão de Assuntos Urbanos, vereador Guaraná. Presidente. Parecer favorável. Favorável. Comissão de Direitos da Pessoa Portador de Deficiência. Vereador Márcio. Não estando. Vereadora Patrícia. Vai. Vereador Cláudio Cavalcante. Não. Vereador Stepan. Emitir parecer. Pela comissão... Parecer favorável. Favorável. Não, oradores que discutiram a matéria, encerrada a discussão e votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. PL 271/2005, autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que cria o transporte especial para deficientes físicos, que depende de tratamento contínuo nas unidades públicas de saúde e credenciados pelo Poder Executivo e dá outras providências. Pendente de pareceres. Comissão de Administração, vereadora Tereza Berger. Parecer favorável. Favorável. Pela Comissão de Saúde, vereador Dr. Jairinho, vereador Rumes, vereador Stepan. Vereador Stepan. Ah, tá. Parecer favorável. Favorável. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Portador de Deficiência. Vereador Aloysio Freitas. Emitir parecer. Favorável. Favorável. Comissão de Finanças, vereadora Andréa.
parecer é contrário. Favorável. O contrário que cria despesas pela Comissão de Refazendo Orçamento. a fala, parecer da Comissão de Finanças é contrário. Então, no orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tem que estar no orçamento. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 342/2005, autorização do vereador Rosa Fernandes. E dá o nome de Praça Sérgio Rodrigo Silva e Souza, estudante, 1982-2004, atual Largo Tibiriçá, localizado no bairro de Guadalupe. Pendentes de pareceres, assuntos urbanos. Vereador Guaraná. Favorável. Favorável. Comissão de Educação e Cultura, vereadora pastora Márcia Teixeira. Favorável. Favorável. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 359/2005, autoriza o vereador Nadine do Rio das Pedras. Dispõe sobre a instalação de guarda-volumes nas escolas municipais do Rio de Janeiro e outras providências. O presidente submete ao doutor plenário, se concorda com a votação em bloco as emendas números 1, 2 e 3. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o bloco de emendas. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão após a redação do vencido. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 460/2005. Autoriza o senhor vereador doutor Adelino Simões. Dispõe sobre a obrigatoriedade e adequação das unidades de atendimento de emergência no município do Rio de Janeiro, de adaptarem-se às disposições contidas na resolução CREMERGE número 100 de 96. Pendente de pareceres. Direitos Humanos. Vereadora Tereza Berg. Quem mais? Favorável. Favorável. Comissão de Finanças. Vereadora Andréa. Então fala com ela. Fala que eu está indo lá no expediente do vereador João. Esse é que eu dei. Também queria despesa. Parecer contrário, por favor. Parecer contrário. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. PL 481/2005. Autoriza a vereadora Verônica Costa, que autoriza o Poder Executivo a promover a instalação de redutor de velocidade ao longo das avenidas que menciona e dá outras providências no município do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres. Comissão de Transporte, vereador Jorge Mauro. Parecer favorável. Favorável. Comissão Assuntos Urbanos, vereador Guaraná. Contrário. Contrário. Saúde, vereador doutor Carlos Eduardo. Criando redutor de velocidade nos lugares que mencionam, não sei. Que rua é, pô? Eu dei favor, não é sei. É redutor de velocidade. Senhor presidente, é favorável o parecer da Comissão de Saúde. Favorável. Comissão de Finanças, vereador Andréa. Vereador Andréa Gouveia. Se fosse homem, ela dava um soco. Tem a avenida aqui, a coisa. Espera sair, porque sair atira.
Parecer contrário, senhor. Contrário. No orador inscrito discutir a matéria, encerrar a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 490/2005, autoria do senhor vereador Jorge Pereira, que toma o conjunto arquitetônico formado pela Igreja de Nossa Senhora do Rosário e convento, situados à Rua General Ribeiro da Costa, 64, no Leme. Pendente de pareceres. Administração, vereadora Tereza Berger. Não, só vou pegar esse. Favorável. Favorável. Assuntos urbanos, vereador Guaraná. Favorável. Favorável. Educação e Cultura, vereadora Pastora Márcia. Presidente, parecer favorável. Favorável. Pela ordem, vereador Stepan. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quando eu estava lendo aqui esse projeto do vereador Jorge Pereira, ele, ao mesmo tempo que diz aqui que tomba o conjunto arquitetônico formado pela Igreja de Nossa Senhora do Rosário e conventos situados à Rua General Ribeiro da Costa, número 164, no bairro do Leme, dentro desse projeto, ele revoga um outro decreto que tombava o número 136